conversando mesmo agora. Então, essa possibilidade é a possibilidade que me move, né? A possibilidade que move muitos daqueles que trabalham nessa perspectiva da fonoaudiologia bilíngue ou do trabalho educacional bilíngue, etc. E acho que daí você, em algum momento, né, falou aí antes até dessa minha pergunta, a questão assim, que bilinguismo nós temos aqui no Brasil? Mas essa pergunta fica aqui para daqui a pouco, né? A gente tem aí uma série de coisas para responder. Mas eu acho que essa é uma reflexão muito interessante, né? Ela nasce com surdez e aonde ela vai ser colocada vai depender muito, mas muito, do profissional que vai lidar com ela. Eu acho que é aí que é o nosso papel, né, Sandra? Isso. Vocês estão me ouvindo? Porque para mim congelou tudo. Tá? Então tá bom. Então, eu acho que aí é o nosso segundo ponto, né, Cecília? Quem é, né, esse profissional que vai lidar com a criança surda, né? E a gente que já vem nessa lida por muito tempo, sabe que esse profissional foi se modificando e tal, e a influência dele também foi se modificando. Qual que você acha que é a influência desse profissional que lida com a criança e com a família de surdos, né? Então, Sandra, eu acho que assim, eu vou ter que ser muito honesta, né? Que o profissional que faz isso, em primeiro lugar, é o profissional médico, né? Na área, nós somos da área da saúde, aí não estamos falando da fonoaudióloga, da fonoaudióloga na área educacional, mas da fonoaudióloga da área da saúde, realmente, né? Então, o que você tem? Você tem o bebê, faz um teste da orelhinha. Ixi, já começa aí. Se quiser, já começo por aí falando também. Eu não consigo deixar de falar da questão de que essa mãe não espera que nesse diagnóstico que é feito na maternidade pelo teste da orelhinha, né, seja dito que a criança é surda. A gente faz esses exames para saber que está tudo bem, não que tá tudo ruim, né? Tá tudo errado. Não é assim. E esse choque que a mãe tem quando recebe o diagnóstico, seu filho pode ser surdo, né? A senhora vai procurar um centro de diagnóstico daqui 1 mês, 2 meses, enfim, é terrível, né? Mas isso é da lei, então isso é realizado, né? Então, o que eu posso falar, inclusive porque tem bastante estudantes aqui nos escutando, se vocês forem trabalhar nessa área de diagnóstico precoce, né? Da surdez, eu não gosto do termo precoce, o diagnóstico ao nascimento da criança surda e falar com a família, cuidem da família, né? Cuidem, porque é disso que a gente vai falar daqui para frente, né? Esse cuidar ou o não cuidar da família, tá? Porque isso pode determinar o caminho que essa criança vai trilhar daí para frente, né? Então, quando a gente pensa assim, é o primeiro profissional que vai ali, é o fonoaudiólogo. Logo em seguida, vai entrar o médico. E é uma questão tão delicada, porque para o médico, eles têm uma função em termos de sua própria formação. Eu estava conversando com uma mãe isso essa semana. É curar, é fazer aquilo que é um problema desaparecer, né? Porque é isso que a gente entende como médico. Eu estou com dor disso, eu vou no médico, o médico vai descobrir o que é, vai me dar um remédio e acaba a minha dor, acaba o meu problema, né? O médico é formado para isso. E é isso que ele quer fazer com a surdez também. Ele quer acabar com a surdez não existir mais. Mas a surdez, ela vai existir. Não importa quais as formas pelas quais essa surdez vai ser vista, tratada com aparelho auditivo, vai ser com implante coclear, a criança continua surda. Sandra tem uma frase que eu uso sempre, que eu gosto muito, e depois eu vi essa mesma frase falada depois, né, independente nos Estados Unidos por um outro pesquisador, que a criança faz o implante coclear porque é surda, não é isso, Sandra? Né? E não para deixar de ser surda, né? Então, o que você tem aí, né? Pensando nisso, esses profissionais,
E a fonoaudiologia também tem, para muitos, a formação é essa, curar, tratar, tirar o problema. Então, essa postura inicial, que é levada para a família, olha, o seu filho pode ter uma perda auditiva, a senhora vai levar para o centro de referência, levando para o centro de referência, vai fazer um exame, chegando lá, faz um exame, o exame é objetivo, um exame que independe da vontade da criança, um exame audiológico lá bem complexo, fez essa avaliação, olha, a criança é surda. Agora a gente vai pôr o aparelho auditivo para ver se ela responde bem ao aparelho auditivo, porque daí ela vai deixar de ser surda. Ou, agora não deu o aparelho, mas agora a gente tem o implante. O implante está funcionando muito bem. Com o implante, ela vai deixar de ser surda. Isso é um discurso que todas as mães que eu atendo trazem para mim. Né? E eu tive uma experiência, a Sandra pode falar mais ainda, porque o número de crianças que ela atendeu foi muito maior do que o número de crianças que eu atendi. Mas estive numa ONG durante algum tempo e vi isso acontecer muitas e muitas vezes, muitas vezes. Então, o que se constrói ali para essa família é a ideia de que aquele que é um desconhecido, como diz a Rafaele, né, uma psicanalista, um estrangeiro em sua casa, ele vai deixar de ser um estrangeiro, porque ele vai ser tratado, cuidado, vai ter atendimento fonoaudiológico e vai não ser surdo. Isso que a Sandra traz aqui. Eu acho que seria interessante, Sandra, se você pudesse falar um pouco dessa tua experiência lá com os bebês, as crianças pequenininhas surdas, porque é muito interessante isso. Quando eu trabalhei nessa ONG, essa ONG é perto dessa escola onde a Sandra trabalhou com estimulação precoce, né? Precoce é uma palavra tão ruim, né? Mas, enfim, com essa estimulação de bebês, de crianças pequenas. Então, eu tive contato com mães e avós cujos filhos e netos tinham estado com a Sandra quando eram pequenos. E aí, quando eu cheguei lá, eles já estavam maiores, já eram adolescentes, crianças maiores. E eles falavam com muito carinho da Sandra, falavam o quanto que a Sandra tinha sido importante no processo de identificação dos seus filhos, e em alguns casos dos seus netos, como indivíduos que eram surdos. E eu acho que é aí que está, é o papel do profissional. Eu não sei se eu fugi muito, às vezes a gente vai falando e a gente se espalha em diversos caminhos aí, em diversos espaços. Mas é isso, quer dizer, você tem o médico, com raríssimas exceções, acho que a gente não consegue modificar, porque é muito forte o querer curar, o querer fazer com que aquilo não exista mais, né? Mas o fonoaudiólogo a gente está tendo sucesso. Não que a gente fale, olha, o surdo não precisa falar, não que o surdo não precisa escutar. Só que, tendo essa consciência, né, eu acho que isso que nos marca enquanto fonoaudiólogos bilíngues, que esse é um indivíduo que ele tem a possibilidade de estar no mundo ouvinte, no mundo surdo. Eu adoro esse sinal de Emmanuel Laborie, né? Conviver dentro de uma identidade surda e convivendo com a cultura surda e com a cultura ouvinte. Não sei se você quer falar um pouquinho dessas mães, a gente já apresentou até em congresso, né, esse trabalho. Quando você fala, eu lembrei de duas famílias muito emblemáticas para mim, e eu acho que você conheceu as duas no final. Mas uma delas, ela falava, o filho nasceu, ele era sequela de... Eu não vou lembrar agora, mas enfim. Eu estou pós-Covid, tá, gente? Então tem coisa que me foge absolutamente. Então eu já não estou mais me forçando. Mas, enfim, ele tinha uma sequela de algo que poderia ter sido muito mais grave. E quando ela soube disso, ela dizia que a surdez para ela era quase nada. Né? Era quase nada, porque afinal o filho dela estava vivo. Isso era maravilhoso, né? Pensar naquele contexto que a gente estava trabalhando, pensar nisso era maravilhoso. E num dado momento, eu vou explicar para vocês como é que funcionava um pouco, né, o trabalho, para vocês terem a noção do contextualizar o que eu estou falando. Nós tínhamos uma casa experimental acho que era menos de 40 metros quadrados, mas era sala, quarto, cozinha e banheiro, onde a gente podia conviver com a família e com a criança ali.
por algumas horas durante a semana. Então, o que a gente chamava de atendimento, né, que não era um atendimento clássico, mas era um encontro, vinha a família, e que podia ser qualquer membro da família, a criança, e 2 adultos fluentes em língua de sinais, um, no caso, eu, enquanto fonoaudióloga, e um adulto surdo. E daí, nós tínhamos 1 hora com a criança, 1 hora era um grupo de mães e 1 hora era o curso de língua de sinais. Então, se você for ver, 2/3 do serviço era destinado à família, né? E daí, essa mesma mãe, depois de um tempo, ela, no grupo de pais, ela vira e fala assim: eu me lembro muito bem que o dia que eu recebi o diagnóstico de que ele era surdo, eu estava numa uma ponte que atravessava uma rodovia, que é uma característica da escola também, tinha uma ponte que atravessa não é uma ponte, né? Uma passarela que atravessa a rodovia, e ela falou que em dado momento ela parou no meio da passarela e falou: todos os meus problemas se resolveriam, e todos os meus problemas, então olha a leitura, né? Todos os meus problemas se resolveriam se eu me jogasse com ele daqui agora. Olha o peso disso. Todos os meus problemas estavam no meu colo, porque todos os problemas que ela tinha eram um filho surdo. Daí você vai falar, não, mas o filho podia ter várias outras sequelas, mas ela só teve esse pensamento quando ela descobriu que ele era surdo. Ela tinha tido outros tantos diagnósticos e nenhum deles tinha abalado. A questão foi a impossibilidade de ouvir. E uma fala que a gente ouve recorrentemente não é a impossibilidade de ouvir, é a impossibilidade de falar, né? Muitas dessas mães falaram para mim: olha, se ele ouve ou se ele não ouve, tanto faz, ele podia falar. Porque o não falar é o que evidencia a surdez, né? O déficit, vamos por assim. E uma outra família que também me veio agora, que o menino tinha uma síndrome e ela chegou com uma pasta, sem exagero, a pasta tinha uns 20 centímetros, assim, com documentos, né, de médicos, exames de todas as ordens. E eu tinha o máximo 1 hora para conversar com ela, e eu peguei a pasta, que estava pesada, até a pasta, eu coloquei sobre a mesa e conversei com o menino, brinquei com o menino, pedi para alguém levar o menino para brincar, e eu debrucei sobre a pasta, assim, que é um jeito meu, assim, eu debrucei, eu falei, então me conta, né? E conversamos essa horinha que a gente tinha ali para conversar, e muitos anos depois ela veio me agradecer e falou assim: você foi a primeira pessoa que não olhou para minha pasta? Muitos anos nada, minto, foi alguns meses depois. Ela falou, e eu fiquei constrangida, porque eu falei, dei um fora homérico, né? Ela trouxe a pasta com tanto cuidado, eu não olhei para a pasta. Eu falei, e fazia algumas semanas, eu não tinha tempo de olhar para aquela pasta, eu tinha um monte de criança, aquela pasta enorme me dava um desânimo de olhar para tanto exame, né? Eu conhecia a criança, para mim aquilo não estava sendo importante. Eu falei, você me perdoa, eu vou te devolver a pasta, mas assim, eu não tive tempo ainda de olhar, não foi desconsideração, me enchi de desculpas. Ela falou, não, você não olhou a pasta, você olhou para o meu filho. Aí eu falei, tá, né? Então, assim, eu me senti mais confortável, né? Mas essa marca, ela é posta por nós, enquanto profissionais, né? Nós nos formamos também. Eu acho que a fonoaudiologia que eu vivenciei na universidade me formou para ver o déficit. E me formou para fazer que esse déficit sumisse, né? E foi depois de muita frustração que eu falei, não quero mais fazer isso. Acho que a Desirê quer falar? Isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu quero comentar 2 coisas que vocês estão falando, que são 2 coisas que me impactam muito e
que são muito importantes de serem discutidas dentro da fonoaudiologia. Primeiro, né? Há muito tempo atrás... Peraí, só um minutinho, eu não te escuto bem o fone que eu tinha tirado. Peraí, só um minuto. Pode falar, fala de novo, pronto. Tá, você está me ouvindo? Estou, agora estou, perfeito. Então, eu quero fazer 2 comentários a respeito disso que vocês estão falando. O primeiro deles foi a partir de um encontro que eu tive com um grupo de psicanalistas franceses, e que daí estavam falando sobre a triagem auditiva neonatal e do quanto isso poderia ser difícil e até mesmo complicado para a família da criança surda e as implicações que isso tem para a própria criança surda, né? Então, agora, esse ano, início do ano, ou ano passado, não me lembro, num desses momentos aí, numa reunião que eu fiz do Projeto Paz, o sinal do Projeto Paz é esse. Isso. Então, eu conversando com uma mãe aí de São Paulo, que inclusive ela estuda aí no CES Rio Branco, ela estava dizendo que ela teve a sorte, e eu gostei muito dessa fala, porque não foi minha, né? Foi de uma mãe. Ela disse que teve a sorte de, quando a primeira filha dela nasceu, que nasceu surda, ela não fez o teste da orelhinha dentro da maternidade, ela fez alguns dias depois. E isso foi crucial para que ela pudesse conhecer a filha, estabelecer uma relação com a filha, poder conversar com a filha. Aí depois chegou a notícia da perda auditiva, não foi assim muito tempo depois, foi com alguns dias depois, mas ela disse: eu já tinha uma relação com a minha filha, então eu só precisei dar continuidade para o que já existia. E isso para mim é muito importante, porque faz muito sentido. Eu acho que a gente deve cuidar bastante deste momento do teste da orelhinha. E a segunda coisa, que uma amiga minha surda daqui da Bahia, ela gravou um vídeo para mim, para poder apresentar aos estudantes de fono, e ela diz assim: falar que escolha da família o uso do implante coclear é uma mentira, porque na verdade é uma escolha imposta pela sociedade, que tem tanto preconceito com relação à questão da criança não alcançar a fala, que acaba de forma indireta fazendo com que todas as pessoas queiram recuperar, de certa forma, né, entre aspas, isso que a criança teoricamente não tem. Era isso que eu queria colocar mais pimenta aqui na fala de vocês. Obrigada. Eu acho fantástico essa fala, porque uma coisa que eu sempre falava com as mães, eu sempre brincava muito com elas, é que a sociedade não é uma entidade espiritual, né? A sociedade somos cada um de nós é a sociedade, né? Então parece que assim, fala assim, e isso surgia muito quando ela fala assim, a sociedade é muito preconceituosa, e você não é? Uhum. Né? Porque assim, e discutir muito isso, né? O preconceito da sociedade é um preconceito que está incutado em cada um de nós, né? Então fala assim, foi aquela família que escolheu o implante coclear. Aquela família é um ser social, né? Um núcleo social que responde da forma como a sociedade, como ela espera que a sociedade lhe aceite melhor, porque ninguém quer sofrer, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, né? Que a família, ela responde a um chamamento social, porque ela é um ser social, ela é um grupo social, né? Então, essas mães, quando elas se viam, né? Isso vinha muito da família do marido, que falava assim, na minha família não tem disso, não. Isso, né? Minha família não tem disso, não. Então, já coisifica, né?
o bebê. Então, isso, acho que é importante a gente ter em mente que nós também, né, enquanto profissionais, também temos essas marcas sociais, né, que a gente, de alguma forma, a gente vem lá dessa formação, além da formação universitária, né, a gente vem com essa formação. Como é que eu faço para esse cara ficar mais próximo do social possível? Né? E raramente a gente pensa no social como minorias, a gente pensa como a maioria, né? Eu sempre via essa discussão do bilinguismo, eu sempre via isso, eu mantenho dentro da discussão das outras minorias todas, né? Todas as minorias, elas têm um ponto de tangenciamento, né? Um ponto em comum. E eu acho que bom, é uma outra discussão que eu falo com os meus amigos surdos também, né? Que eles se distanciam das outras minorias, e eu acho que isso é um prejuízo enorme. Mas eu acho que é por aí mesmo. Não sei. A gente tem. Eu acho que Posso falar uma coisinha aqui, Por Sandra? favor, muitas. Então tá bom. Peraí, eu tiro e ponho esse fone aqui, que fica alto, fica baixo. Mas, enfim, eu acho que esse ponto, eu acho que esse ponto é extremamente importante. Quando a gente está falando com alunos que vão vivenciar isso, tomem muito cuidado com o teste da orelhinha, muito cuidado. Hoje em dia, essa mãe que teve essa possibilidade de fazer depois, né, é uma raridade, né? O que você tem é ali na maternidade mesmo, pelo SUS, seja no particular, isso vai estar presente. Cuidem para que essa mãe possa ouvir isso e vocês possam ouvir esta mãe, tá? Eu ouvir esta mãe que é de grande importância. Eu já dei aula no curso de enfermagem da PUC de São Paulo, que na verdade não fica em São Paulo, fica em Sorocaba, mas enfim. E sabendo da realidade de que muitas vezes o fonoaudiólogo vai lá, faz o teste da orelhinha, transmite a ideia, fala: a senhora tem alguma pergunta? O senhor tem alguma pergunta? E a família está estarrecida, não consegue nem fazer pergunta nenhuma, ou faz uma outra pergunta, e vai embora. E eu falava: olha, vai sobrar para vocês. Vocês vão ter que cuidar disso, vocês têm que tomar conta disso. E para tomar conta disso, vocês vão precisar saber entender um pouco que essa surdez não é uma doença. Né? Então, o meu curso se baseava muito, mais do que qualquer coisa, nessa questão. Agora, quando é o fonoaudiólogo, por favor, quem está aí se formando, quem está formado há pouco tempo e está escutando, cuidem dessa família. A psicanálise francesa tem realmente essa grande preocupação, mas é mundial. Assim, a força médica é muito grande, essa força do curar, de tirar a doença, de ter certeza que se não diagnosticar ali, vai ficar tarde. Eu me lembro num congresso na Inglaterra em que eu fui defender esse ponto de vista e tinham vários profissionais de saúde, médicos, né? E uma médica falou: olha, eu concordo com você, mas se a gente não fizer assim, quanto tempo essa família vai demorar para descobrir a surdez? Eu respondo: quanto tempo vocês, médicos, permitirem que ela pergunte e vocês respondam que está tudo em ordem? Porque é isso que acontece. A Sandra também teve essa experiência inúmeras vezes antes do teste da orelhinha, que a família desconfiava, como no filme Sou Surda e não sabia. Então, a família olha e fala: tem alguma coisa errada? O médico fala: é normal, espere até os 2 anos, né? O que daí provoca uma turbulência interna, porque vai assim, eu penso uma coisa, mas o médico diz que não é verdade. Isso daí traz uma confusão mental, uma confusão na hora de cuidar do seu filho, que é incrível. Então, é essa questão, né? Tem que saber, mas tem que saber como lidar com isso. Podia esperar mais 6 meses, podia esperar nesse follow-up que tem de atendimento, não digo nem que seja mais 1 mês, pode esperar 2, 3 meses, não vai fazer diferença. A gente conhece muitas crianças que foram diagnosticadas aos 6 meses de idade, implantadas aos 2 anos, e que tiveram um bom desenvolvimento da linguagem oral, né? Se é essa a preocupação desses médicos e desses fonoaudiólogos. Então, o que a gente pode dizer é tomar muito cuidado com relação a essa questão, né? Eu acho que
a gente realmente precisa se preocupar muito com isso, né? Só te complementando, Cecília, que tem Sim. uma questão esse teste objetivo. O teste objetivo, isso é indiscutível, né? Mas, ao mesmo tempo, o profissional não é objetivo, né? Ele fala assim, olha, já começa assim, né? Mãezinha, como se a pessoa não tivesse nome, né? Olha, mãezinha, pode ser uma sujeira no ouvido, né? E aí fica um conflito entre o desejo e a realidade, né? Porque assim, o meu desejo é que realmente seja uma sujeira no ouvido. Mas a realidade, a mãe sabe, tem mãe que teve 3, 4 filhos, ela sabe como funciona uma criança, né? E isso acho que é uma outra questão muito importante, né? Da gente devolver essa criança à mãe, né? Porque a criança ela passa a ser cuidada por profissionais, né? Então é o fonoaudiólogo, o médico, o fisioterapeuta, né? E todo mundo dá alguma informação para a mãe como se ela não conhecesse o próprio filho, né? Então, quando o fonoaudiólogo, a pessoa faz um teste objetivo e dá uma resposta subjetiva, você só aumenta o conflito. Né? Então, para além disso, eu acho que a gente fala muito da psicanálise dos bebês, que o meu trabalho se fundamentou muito na psicanálise, porque a psicanálise é uma das poucas áreas que fala do bebê, né? Para além da doença, ela fala do bebê, né? Mas eu acho que a gente que precisa se conhecer, então, também como profissional, né? Porque você dizer para alguém o seu filho é surdo, dentro da sociedade onde nós convivemos, também não é uma tarefa fácil, né? Você está levando para dentro daquela casa uma realidade que ninguém queria. Né? Então, esse conflito, acho que a gente olha para o conflito do outro, mas tem que olhar para o próprio conflito também, né? Às vezes, assim, pode ser uma sujeirinha, é assim, não vamos deixar a bomba cair na minha mão, né? Que a criança vira, aquela família vira aquela brincadeira de batata quente, né? Porque o profissional que passar a informação vai ser o primeiro a ser odiado, né? Então, é importante a gente se conhecer também e saber se pode estar nesse lugar, porque é um lugar fundamental, porque ali se inicia, eu acho que se a gente tem, né, um lugar que se inicia o ser surdo, é nessa relação, né? Porque não dá também para o cara ser surdo sem o diagnóstico da surdez, né? Então, essa relação tem que ser harmônica, né? Tem que ser uma relação que se estabeleça de uma forma tal que essa informação possa chegar e está tudo ok. E essa mãe que eu falei para vocês, que chegou lá com a pastona, depois de muito tempo, ela virou e falou assim, você que me contou que o meu filho era surdo. Eu falei, mas como assim? Você vai numa escola de surdos, a criança já andava na época, né? E fala para você que me contou que o meu filho era surdo. O que ela estava me dizendo é, ali eu tive a possibilidade de ouvir, né? Porque a gente dá tanta informação, né? E às vezes a pessoa pode ouvir com um e não ouvir com o outro. E quando a gente fala desse social, Cecília, como você acha que... E tem uma pergunta, Sandra. Tem? É isso, Desirê? Isso, tem uma outra pergunta aqui. Tá ótimo. Na verdade, não é uma pergunta. Aí eu vou pôr o fone de novo. Lá vou eu ver. Peraí. Não, deixa ela falar muito, que eu amo esse sotaque. Pois é. Lá fico eu aqui. É que se eu fico com o fone só com a Sandra, fica muito alto. Mas a Desirê não ouço, enfim. Pronto. Enfim, não é uma pergunta, é apenas um comentário da insegurança de
de estudante ainda, falar sobre isso do teste da Leitinha, relacionado, né, com a nudez, reflete muito a matéria da professora DSD, inclusive foi uma questão de prova, e foi uma questão que perpassa a prova, sabe? É uma questão que, enquanto vocês estão aí discutindo, tá aqui na minha cabeça, meu Deus, em algum momento, eu for profissional e vou ter que passar essa notícia. A gente sabe, na teoria, o que a gente deve fazer, o que a gente deve acolher, o que a gente deve cuidar, mas ainda assim, a insegurança de saber como passar essa notícia é muito grande, tá? Pensando, primeiro porque a gente pode esquecer que a gente tem ali um sujeito, né? Um sujeito. Quantos deles também tem uma mãe, que é uma pessoa. E cada pessoa, ela tem a forma de se expressar diferente. Então, a gente não sabe como a pessoa vai receber aquilo que a gente vai falar. Então, tem todas essas questões envolvidas. Eu fico com a minha cabeça trabalhando essas questões o tempo todo. Então, eu acho que falta, na UFBA, nós somos privilegiadas, graças a Deus. A gente tem esse olhar atento para entender o sujeito, para explicar, para acolher. Mas, de alguma forma, eu acho que falta vivenciar na prática, para a gente saber como a gente deve fazer, proceder. Eu não sei se essa segurança é tão minha, mas é só um comentário. Sabe que eu acho... Como que é o nome dela? Eva. Sabe que eu acho, Eva? Essa insegurança é de todo mundo. Sabe por quê? Porque a sociedade ocidental lida mal com a morte, né? E a gente trata a doença como morte, né? Então, eu não sei, agora, né, olhando perspectivamente, é muito fácil, né? Porque daí eu já passou, a Sandra de lá de trás já foi, né? Então, agora a Sandra daqui consegue falar, mas não vou te dizer que é fácil, né? Não é fácil de falar, porque assim, não é fácil de falar, não é porque eu acho que a surdez é uma doença, mas porque eu sei no lugar que eu vivo, no lugar sócio-histórico que eu estou. Isso vai ter um peso, né? Então, e quando a gente é muito nova, o primeiro ponto de embate é assim: você tem filho, você é tão novinha, porque daí já te destrói, né? Porque daí assim, você já tem duas respostas que te põem para baixo. Eu não tenho filho, então eu não posso discutir desse lugar. Eu sou nova e pronto, não tem como discutir, né? Mas, na verdade, é um lugar que a gente tem que resolver dentro da gente mesmo, né? Essa segurança profissional, ela vem com a maturidade, obviamente, né? Mas tem uma coisa de você entender. Como que você entende essa criança? Né? Eu lembro que as mães falavam assim, nossa, você fala que ele é surdo com tanta naturalidade. Ué, mas ele não é. Né? E às vezes assim, a minha naturalidade não era legal para todo mundo. Tem mãe que você fala que é surdo, fala, não, meu filho é surdo. Como assim? Ele é surdo. Por quê? Porque para a sociedade ser surdo ainda é uma agressão, né? Chamar alguém de surdo. Então, eu acho que isso veio um pouco, não sei, né, Cília? Eu acho que veio um pouco com a... Vai criando camadas, né? A gente vai criando camadas para conseguir falar isso com uma certa naturalidade e poder trazer isso para a pessoa como algo não tão ruim assim, né? Eu acho que tem uma questão que a Sandra falou agorinha, só para complementar, posso complementar só aqui, Desi? Pode, daí depois tem outra pergunta. Ok. Então, que a Sandra deu um exemplo aqui,
que eu acho que é um exemplo que a gente precisa retomar. É a mãe que vem com a pasta lá, né, todos os exames e tudo, e ela se apoia nos exames, ela se apoia fisicamente, não intelectualmente nos exames, né? Ela vai lá em cima, fica assim, e ela faz o quê? Ela olha para esta mãe, né? Eu acho que é isso, é olhar para o outro. Ah, mas é simples, não é? É só isso, é só olhar. Não é, não é. Porque tenho certeza que, como eu, a Sandra também passou isso, quantas vezes olhar para o outro foi olhar o sofrimento, né? Foi olhar a dor. É muito difícil a gente olhar a dor, sabe? A gente, até pela formação, né? Não é que a gente vai lá para curar, para tratar. Então, eu vou fazer algo que vai provocar uma dor, né? Então, sentir aquela dor, aquela incompreensão, aquela angústia que vem daquela família é muito difícil. E a gente tem que se manter ali. A gente tem que se manter, a gente não vai... Eu vou falar assim, bom, talvez ele não seja tão surdo, como é que é? Talvez tenha uma sujeira Uma sujeirinha na orelha. na orelha. Eu tenho que aguentar, né? Tenho que aguentar e tenho que conversar com essa mãe. E não é uma vez, nem duas, nem três, são muitas vezes. E às vezes o que acontece, eu acho que a Sandra teve essa possibilidade muito boa, trabalhando com essas crianças lá, com os bebês, as crianças pequenininhas, que é rever semana por semana, criando aí, tá, uma relação, um vínculo de confiança, um vínculo de que é escutado, né? Eu tenho mães que vão falar coisas para mim muito tempo depois. Elas vão falando uma coisa aqui, outra ali, outra, mas é um tempo depois que elas chegam e falam. Então, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o teste da orelhinha, mas tem assim, com a incapacidade que o outro tem de escutar, de perceber o outro, de uma mãe que chega para mim, isso há muito tempo atrás, e com um filho surdo, né? Enfim, com 4 anos de idade, que vinha de uma linha oralista, sem sucesso, e ela fica pós-meningítico, enfim, ela muito desesperada. Ela fala, eu estive na psicóloga. E a psicóloga me fez a seguinte pergunta: como você está se sentindo? Ela pegou e falou assim, eu estou me sentindo muito triste, eu tenho muito... olho para o meu filho, né, e me sinto muito triste, eu me sinto muito culpada, eu me sinto desolada, eu não consigo. Daí a psicóloga falou, mas a senhora não pode se sentir assim. Ela saiu do consultório, logo em seguida ela esteve comigo, ela fala assim para mim, sabe o que se eu sair de lá? Saí com mais um sentimento de culpa, porque eu não podia me sentir daquele jeito que eu me sentia. Como é que você não pode se sentir assim, né? Então, eu acho que esse é um exemplo, eu acho assim, os pais nos ensinam muito, né, Sandra? Muito, a gente aprende muito com eles. Então, esse é um aprendizado, né? Que a gente tem que escutar os pais têm que ter a possibilidade de falar, por mais que aquilo seja doloroso para eles e seja doloroso para nós olharmos e vermos essa dor, né? Sem aí entrar nessa seara do mentir, de falar que não é bem assim, olha, a senhora vê, né? Eu acho que é uma tarefa muito difícil, realmente é muito difícil, mas nos cabe, com certeza. Só para eu finalizar, era interessante porque as pessoas falavam assim, nossa, você é muito forte, você não chora na frente das mães. E não é ser forte ou deixar de ser. Se fosse para eu chorar, ela ia conversar com a vizinha, né? Com uma amiga. Né? Eu sofria tanto quanto eu podia, né? Eu estava ali, eu estava viva. Né? Isso que a Cecília falou é muito importante. Né? A gente vê a dor, né? A gente vê o conflito, a gente vê a destruição, porque as pessoas estão destruídas, né? Mas só que assim, se você for lá e olhar para ela e se mostrar tão destruída quanto ela vai sair um pouco pior do que ela entrou, né? Então é isso, assim, você acolher, né? Acolher de verdade. Né? Isso que você está falando é super importante, é você ouvir, e quando ela falar uma outra coisa, você poder
mostrar para ela que você já tinha ouvido a anterior e você está ouvindo aquela e você vai estar sempre ali para ouvir, né? E o jogo de valores, né? Que é isso, você não pode chorar, você não pode sofrer, você não pode. Não, na verdade, não somos nós que não podemos muitas coisas, né? Eles podem tudo. Uhum, uhum. Pode Com falar, certeza. Desirê. Eu vou ler aqui a pergunta de Jéssica. Como é a atuação da audiologia educacional quando uma família não aceita o diagnóstico da surdez e o contato da criança com a Libras? Nossa, audiologia educacional ainda existe? Desculpa, gente, eu estou distante da academia fonoaudiológica. Existe isso, eu acho um contrassenso, mas vai lá, Cecília, para você. Em muitas universidades existe sim, viu, Céu? Oh, meu Deus do céu, 2022, né? Tá, É. então vamos lá. Mas existe sim, existe sim. Existe sim. Mas não precisa. Vamos tirar a audiologia educacional, né? Como fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo está ali, ele vai estar recebendo essa família e tem esse diagnóstico, né? A gente vai ter que aguentar. Ué, entende? O que você vai fazer? Você vai falar, não, senhora e o senhor, a gente está falando sempre da mãe, né? Mas você tem mãe, pai, avô, avó, sei lá. Vocês têm que aceitar. Ele é surdo? Eu lamento, mas ele é surdo, só não é por aí, né? Você vai entender ali, isso não é só com a surdez, hein, gente? São outros diagnósticos também, muitas vezes, na área da fonoaudiologia, muito difíceis, tá? Deficiência intelectual, o autismo mesmo, apesar que eu tenho achado que as famílias estão aceitando muito bem o autismo, talvez esteja na moda, não sei, mas enfim, ela não aceitou o diagnóstico, então vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos escutar essa família. Eu continuo batendo na mesma tecla. Escutem esta família, tá? Existe uma tendência médica de não escutar muitas vezes a família. Hoje em dia, ainda por cima, com os programas de computador, com os testes, em audiologia eu vejo muito isso. Eu fui fazer uma áudio porque eu falei, ixi, não estou ouvindo direito. E a menina que fez era uma aluna do pós-graduação, quer dizer, uma fonoaudióloga formada já, né? Lá da PUC mesmo, da DERDIC, ela fez uma anamnese que ela não olhou na minha cara. Então, se eu estivesse mentindo, ela não teria percebido. Porque quando a gente mente, a gente faz umas caras, assim, que dá para perceber, né? Mas ela não teria percebido. Quer dizer, você tem que olhar para esse indivíduo. Nossa, está difícil para ele, né? Vamos tentar entender por que está tão difícil assim. Vamos tá. Quantas vezes eu vou precisar estar encontrando com ela, né? Para a gente ouvir, escutar, até que ela possa chegar e dizer assim: é verdade. Agora eu entendi. A gente tem um exemplo, assim, não é da família não dizer que não aceitava o diagnóstico, mas de sim lutar imensamente com o diagnóstico da surdez. Isso acontece também. Não foi um caso que eu atendi, foi um caso de uma menina que fazia supervisão, não sei se a Sandra estava nessa época, mas que a família, a mãe, né, quando então entrou lá o diagnóstico da surdez, parece que demorou um tempo mesmo, ela se enlutou. Ela começou a vestir roupa escura, ela fechou as janelas da casa, ela não ouvia mais música, ela ficou assim enlutada, assim literalmente, né? Era a morte do filho desejado, para que depois, não demorou muito tempo, bom, demorou um tempo, 6 meses, sei lá, ela pudesse estar recebendo essa criança que renasce para ela, né? Em que ela daí, ela um dia chega no consultório da fonoaudióloga e fala, acabou, viu? Ó, daí ela tá arrumada, ela tá com o vestido colorido, abri a janela, tô ouvindo música, se ela não escuta, que pena, mas eu vou falar para ela que existe a música, vou mostrar de outra forma a música, uma criança pequenininha, de 2, 3 anos. Quer dizer, mas teve que se dar o tempo, a senhora não pode fazer isso, não existe não pode fazer isso, né? E daí você também complementa, Jéssica, o contato da criança com a Libras. Ah, isso daí é muito comum, né? Aceitar a surdez até mais, vamos dizer, acontece com mais facilidade do que o contato com a Libras. Hoje em dia, né? E esse era outro tópico que a gente estava pensando em falar mesmo, que era o papel da mídia. Hoje você tem a mídia. Olha, qualquer coisa que você queira está aqui,
né? Em 2 segundos eu coloco ali e vejo Libras. Eu nunca vi tanta coisa de Libras como eu vejo hoje em dia, né? Muita coisa equivocada também. Mas, enfim, está ali presente. Então, essa família vai pesquisar, ela vai olhar, ela vai entrar em grupos. Eu nunca vi tanto grupo assim também, né? Grupo de tudo. Grupo de pais que falam que Libras é ruim, grupo de pais que falam que a Libras é boa. E aí, o que vocês acham que a família vai querer ouvir? Ela vai querer ouvir que a criança não precisa de outra língua, que a criança vai pôr o aparelho, vai pôr o implante e que ela vai ficar igual a um ouvinte. Vai ter um grupo que vai falar isso, vai ter um site que vai falar isso, né? Então, ela vai muitas vezes demorar para poder ter este contato com a Libras, porque a mídia vai ajudar muito, o médico vai ajudar nisso, vai falar Libras não, porque se fizer Libras, não vai falar, porque se fizer Libras, não vai aproveitar auditivamente. Eu escuto isso sempre, tá? Das mães. Eu escuto coisas do tipo assim, eu fui lá, né, na UBS, arrumei o atendimento de fono, mas daí ela soube que ele é, né, uma criança surda que é sinalizadora, que usa Libras. Ela falou que ela não atende. Ela só atende criança se ela deixar de usar língua de sinais. Agora, isso agora. Não é uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos. Agora, né? Tem muito fonoaudiólogo que tem esse ranço. E para a mãe, quando ela começa essa busca, ouvir que se ela puser o aparelho, e agora mais, né, o implante coclear, essa criança não vai precisar de nada, né, não vai precisar de Libras, só vai precisar de fono para aprender a falar, né? Isso daí é encantador para a família. Porque a gente também nem chegou a comentar aqui, mas você tem aquilo que, já que passamos aí pela questão da psicanálise, temos a ferida narcísica, né? Ter um filho surdo é uma grande ferida no coisa. Olha o que eu produzi, né? Eu não sou boa, eu produzo uma coisa ruim, né? Que é um filho surdo. É bem difícil, é bem complexo, mas tudo é isso, olha, é tempo. Olha, eu já tive mãe, por exemplo, olha, eu já tive uma mãe, ela foi lá, uma mãe muito, 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 assim, intelectualmente, muito inteligente, esperta, ligada nas coisas, com uma criança pequenininha de 1 ano e pouco, ouviu o meu trabalho e falou, tá bom. Aí ela foi, na minha rua tem outro trabalho que é oralista, quase do lado, ela foi no outro lugar, que era oralista, daí ela falou, olha, eu vou ficar lá, tá? Porque eu acho que lá o desenvolvimento vai ser mais de acordo com aquilo que eu desejo para o meu filho. Tá ótimo. Daí 1 ano ela volta para mim, ela falou assim, não, aquilo lá era uma mentira, né? Porque eu estou vendo as crianças, eu fico na sala de espera, né? Então eu estou vendo como as crianças, elas não são iguais a ouvintes, né? Elas são diferentes. E ela retorna, né? E daí ela consegue realmente se apropriar da língua de sinais para trabalhar com o filho. Ela precisou desse tempo, adiantava eu correr atrás dela, ou eu mandar algum material, ou falar, não, venha conversar comigo. Ela precisou do tempo para perceber. Algumas mães não continuam nesse caminho, né? E aí a infelicidade pode vir muito grande para a família e para a criança. Vou lembrar de outro caso também, eu gosto dos casos. Era uma criança, um jovem, 16 anos, 15, 16 anos, que era oralizado, falava muito bem, ela deve falar até hoje, agora já está adulto, né? Mas não tinha amigos, né? Porque se a gente tivesse tempo, até falava da questão da inclusão aqui, né? Talvez dê tempo, não sei, vamos ver. Aí, então, ele não tinha amigos na escola, ele não tinha um grupo de surdos, mas ele estudava muito, porque uma escola inclusiva é difícil, né? Para um surdo oralizado, tem que estudar bastante, tem que se dedicar muito, é uma força muito grande. De mais a mais, estudar era o que lhe sobrava ali, sem ter as amizades da adolescência e tudo isso. E o pai falava, você tem que sair, procure seus amigos. O pai implicava muito com isso, né? Quem me contou foi a prima desse menino, tá? Que era fonoaudióloga. E aí o pai um dia viu o menino sábado e domingo em casa estudando. Aí chegou para o filho e falou assim, eu já sei qual é o seu problema. Eu vou falar aqui porque foi a palavra do pai, né? Mas, enfim, você é viado,
tá? Isso não é normal. Como que você não tem uma amiga? Como é que você não tem uma namorada, né? E o menino tentou se matar, né? Porque ele, pura e simplesmente, ele não tinha uma rede social. Ele não tinha, né? E tudo que ele estava fazendo era estudar para tentar suprir aquilo que a escola pedia para ele. E o desejo que ele tinha, sei lá, de fazer uma faculdade, de fazer alguma coisa na vida, né? Para mim, essa é uma história brutal. Brutal, realmente, né? Essa menina é fonoaudióloga, ela contou isso, na época ela não era fonoaudióloga, ela era adolescente, mas a família comentou muito esse caso, e depois esse menino conseguiu lá ter um acompanhamento melhor, essa família um acompanhamento melhor, enfim. Mas olha onde que pode chegar, né? A falta de compreensão de como é que é ser surdo dentro de uma sociedade que é discriminativa, tá? Que é discriminativa. Enfim. Eu me lembrei de duas coisas que eu acho que seria importante a gente conversar aqui, né? Eu ouvi no outro dia a Leia T, que é uma transexual, que é modelo, famosa, lindíssima e tal, e ela disse alguma coisa, não sei se é exatamente essas palavras, mas ela fala: eu não preciso ser aceita, porque eu não fiz nada de errado. E daí, né? Então, assim, essa questão da aceitação. E quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, foi um momento que me fez questionar a questão da aceitação, né? Porque a gente fala sempre que o nascimento do filho surdo é a morte do filho desejado. Então, existe um luto aí. Tem um luto. E eu pergunto, quem está preparado para a morte? Uhum. Né? Então, como aceitar a morte, o tudo negativo que a sociedade ocidental coloca na morte? E daí, mas a gente olha para a mãe e fala assim: você tem que aceitar o seu filho. Não sei se ela tem que aceitar. Ela tem que encontrar formas de conviver com este filho de uma forma amorosa. E daí eles, na relação, vão encontrar o nome que vai se dar para isso. Né? Porque, em geral, a gente fala, tem que aceitar, e daí é mais uma imposição para esta mulher que tem esta ferida, e eu acho que é a ferida do que hoje se chama de mãe atípica, né? É a ferida que está sempre viva, né? É uma ferida que não cicatriza, porque a gente não permite que ela se cicatrize. Né? Então, acho que é importante a gente ter essa noção de que talvez ela não vá aceitar nunca, mas que ela pode ter uma convivência incrível com essa criança, que me faz lembrar, quando você fala que gosta de causa, eu também gosto. Nós tínhamos uma criança que, quando a criança nasceu e descobriu que era surdo, ele era surdo e ele era surdo e tem paralisia cerebral, está grande já. E daí, quando o pai descobriu a surdez, ele parou de ouvir música, e ele era um cara que ouvia, gostava de música sertaneja, e falou que as manhãs de final de semana dele era totalmente com música, né? A casa ficava cheia de música, e ele parou. E ele falou que ele nunca mais ia ouvir música na vida, e que ele jamais pisaria na escola de surdos, onde o filho dele estudava. Eu fiquei com essa criança durante 3 anos, um moleque muito gracinha, assim. Briguei com a avó dele, briguei assim muito seriamente com a avó dele, que era a avó que levava, a mãe acabou levando só no final. E daí, apesar deste homem nunca ter aceitado a surdez do filho, ele foi um dos pais mais presentes que eu tive, sem nunca ter visto este homem. Eu não sei, eu imagino que ele seja negro, porque o menino era mestiço e a mãe era branca, então o pai tinha que ser negro. Não sei se ele era preto ou se ele era negro, ele era afrodescendente, eu imagino. Eu imagino que ele seja alto, porque o menino era muito mais comprido que a mãe. Ponto. Não sei quem é este homem, né? Mas essa criança, ela trazia sinais de casa, sinais caseiros.
né? Gestos caseiros. Ele fazia gestos caseiros e a gente ia trazendo isso, ia, né, levando para a língua de sinais, e esses gestos foram fundamentais para esse menino adquirir a língua. E um dia eu perguntei para a mãe lá, ele trouxe um gesto qualquer, e eu falei para a mãe, de onde ele pegou, onde ele viu isso? Ele falou, o pai dele que faz isso sempre para ele. E daí você vai falar, esse homem não era presente? Ele era presente na casa, ele era presente na escola. Ele sempre esteve presente. Então, assim, eu sempre brincava, eu falei assim, olha ele, o pai aqui de novo, né? Porque daí a gente começou a perceber. E o menino ia avançando, assim, de uma forma assombrosa. Por quê? Porque o pai estimulava muito. Ele esqueceu que existia uma língua de sinais. Ele criou uma língua ali interna. E no final, né, quando o menino já estava indo para a escola, né, para a escola mesmo, propriamente dita, ele estava aprendendo sinais com o filho, porque o filho já tinha uma língua, então ele foi se introduzindo nessa língua sem jamais admitir, né? Ele falava que era uma língua deles, mas ele já tinha, o pai já tinha a língua de sinais, porque o menino passa a trazer as falas do pai, né? Ah, porque o meu pai fez isso, porque o meu pai fez aquilo, tal, pequenininho, 3 aninhos, ele trazia, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e eu falava, mas como que o papai te explicou isso? E ele me explicava como que o papai explicou. Esse homem jamais aceitou que o filho dele era surdo, mas esse homem se permitiu conviver com o filho da forma que ele era. Né? Então, acho que isso não é validado por mim, não é validado por nenhum outro profissional, é validado pela relação. Isso é muito importante, a gente saber olhar para a relação e validar essa relação. Né? A gente tem muito essa coisa de qualificar, né, as relações, não tem qualidade. É isso, é a relação deles, deixa tocar ali. Está fazendo bem para todo mundo, né? Está fazendo bem para eles. Né? Então, acho que isso é importante a gente ter muito claro que quando a gente fala do luto, esse luto não é subjetivo para aquela pessoa. Se para nós é um conceito, é uma possibilidade, para a família, ela objetivamente perdeu alguém. Né? E não vai ser você que vai fazer ela ser feliz no tempo que você quer. Ela vai ser feliz no tempo que ela puder. E como ela puder, né? Acho que isso é fundamental. Que eu acho que a gente cai também, já, Cecília, numa coisa que a gente se propôs a falar, e ainda a questão da aquisição da língua, né? Isso, exatamente. Eu acho que é legal. Que eu acho que essa relação dessa criança com esse pai traz a questão da aquisição da língua, né? Como é que se dá a aquisição dessa língua, né? Eu acrescentaria ao que a gente se propôs a dizer assim, você acha que tem um padrão que a gente pode se estabelecer para a aquisição de língua, né? Aqui no nosso caso da língua de sinais? Então, a aquisição da língua é uma questão altamente complexa. É uma questão que eu tenho me questionado muito, inclusive, né? Desirê, Sandra e os outros profissionais que estejam presentes, e os outros alunos também, né? Eu acho que a língua de sinais ela está sendo muito estudada, né? Então a gente já tem agora, né, trabalhos que vão falar de ATP em língua de sinais, os atrasos de desenvolvimento em língua de sinais, aquilo que é normal, aquilo que não é normal. A questão, né, que se coloca que é realmente importante, e que aí eu me questiono bastante, enfim, é a questão de que numa escola bilíngue, a gente espera que essa criança seja exposta à língua de sinais. No atendimento fonoaudiológico, a gente espera que uma fonoaudióloga bilíngue utilize a língua de sinais. Na família, a gente espera que a família utilize a língua de sinais. Ela utiliza, né? Então, o que eu tenho de experiência, né? Que uma escola boa, bilíngue, ela utiliza a língua de sinais. E eu estou falando de uma realidade assim que eu sei que não é do Brasil inteiro,
Isso é outra questão aí, que é bem complexa, essa questão da inclusão, a questão dessa criança surda que não está no ambiente escolar. Mas, quando você tem esse ambiente escolar bilíngue, ela está exposta à língua de sinais. E ela vai adquirir. E eu acho que essa experiência, a Sandra também teve muito grande, porque ela recebia bebês, ela recebia crianças pequenininhas, que eram expostas à língua de sinais por vários interlocutores. E essa é uma coisa extremamente importante. Vários interlocutores surdos, e ouvintes também, mas todos usando a língua de sinais, né? O fonoaudiólogo, então, passando para o outro campo, o fonoaudiólogo. Eu, como fonoaudióloga bilíngue, eu me vejo, às vezes, com muita dificuldade, né? Porque eu tenho que usar a língua de sinais para explicar para a criança, mas eu também tenho que falar, se eu estou fazendo um treinamento auditivo, se eu estou falando... Treinamento auditivo, eu nem gosto de usar esse termo, mas, enfim, se a audição está sendo o meu objeto de trabalho ali, se é uma questão da leitura orofacial com aquela criança, e de repente a gente mistura, né? A gente acaba fazendo português com sinais e não é para fazer, é bem complexa essa questão. Mas a família, olha, raras famílias que usam realmente a Libras dentro de casa. Então você falou a Sandra falou da língua caseira, né? Que é super importante. Acho que na outro encontro vocês já tiveram algum contato aí com essa questão, né? Via Ronice. Mais uma hora, essa língua tem que se transformar em algo que seja uma língua estruturada, que seja uma língua de sinais realmente, né? A Libras, né? No caso do Brasil. E para as famílias é muito difícil isso, muito difícil. Então, a gente sabe que na Suécia, na Dinamarca, na época em que eles agora são... Alguma questão aí? Não? Não? Não. Se a língua de sinais era extremamente usada no bilinguismo para surdos lá, vamos pegar o caso da Suécia, né? Eles teve um momento que eles falaram que as famílias têm que usar a língua de sinais o tempo todo, inclusive quando estão conversando com os filhos ouvintes. E depois eles descobriram que isso era impossível, porque é de uma artificialidade que não pode existir dentro de uma família. É um assunto extremamente complexo. Então, eu vejo pais usando, sim, a língua de sinais, mas eu vejo o pai, fala com a criança, explica, usa a língua de sinais bem, faz lá a explicação, os porquês, faz tudo bonitinho. Daí vira para a mãe e começa a falar tudo em língua oral. E aí você vai ficando com buracos em termos de desenvolvimento de língua realmente, né? Então, eu me questiono muito isso, eu não sei. Vocês falam, bom, tá bom, então como é que vamos solucionar este problema, né? Então, quando você tem a escola bilíngue, e a escola bilíngue tem interlocutores surdos ou interlocutores ouvintes que usam, usuários é muito feio, né? Que utilizam a língua de sinais de forma Libras, né? De forma consistente, aí você propicia um ambiente melhor para a criança. Agora, com as famílias, olha, é extremamente complicado. Eu acho que hoje a gente tem já alguns instrumentos que são instrumentos muito bons, muito interessantes, que são as mídias mesmo que tem. Você tem a história histórias infantis aí, né? Muitas em Libras, muitas. Então, colocar isso para a criança pode ser uma coisa muito legal, para a criança ter, inclusive, para ela ter outra forma da língua, né? Que é contando uma história, é diferente da gente se comunicar, né? Por exemplo. Então, você já tem isso, mas ainda é muito pouco. E, às vezes, quando eu penso numa realidade, que é uma realidade de um lugar que não tem uma escola bilíngue, que você talvez tenha um fonoaudiólogo bilíngue, que talvez você tenha um professor bilíngue, talvez você tenha uma pequena comunidade onde essa criança pode frequentar de vez em quando, né? É tão difícil, não é suficiente para esta criança. Não é suficiente para essa criança. Eu tive eu não cheguei a atender, eu não trabalho com surdo-cegueira, mas um caso, uma família que me procurou, e daí eu fiz todos os encaminhamentos e fiquei seguindo mais para acolhimento da família, uma menininha com surdo-cegueira do interior de São Paulo. Como é que é o nome daquela cidade que tem o Hospital do Coração, o Hospital do Câncer, que é...
Barretos, né? Barretos. Então, daí assim, bom, a menina não era cega, ela tinha uma deficiência visual grande, etc. E eu e a fono que estava trabalhando com ela, né, a gente tentava ver o que era melhor para a família, conversar, mas bom, tem que procurar uma associação de surdos, tá certo? Não tem. Não tinha, né? Encontrar um lugar onde essa família pudesse se apropriar da língua era extremamente complexo, né? Daí vai para Ribeirão Preto, né? Porque é o centro maior, daí começa o atendimento fonoaudiológico lá. É tudo extremamente difícil. Então, eu acho que a gente tem uma teoria, a gente tem uma realidade aqui, que essa realidade, se tiver gente de outros lugares aí, vai poder falar melhor até dessas dificuldades. E aí, como que a gente pode pensar em resolver esse problema? Mas eu acho que nesse sentido, Cecília, eu acho que tem a Vivian que quer complementar, eu só vou falar um pouco antes dela, depois ela fala. Acho que nesse sentido a gente pode usar a mídia a favor também, né? Então, assim, você vai ter a possibilidade de ter filmes em vídeo, você vai ter a possibilidade hoje de, né, tem vários CDzinhos, tem várias possibilidades. Não é a via mais objetiva, mas é uma possibilidade, né, de você poder trazer coisas em língua de sinais para essa criança, para ela se sentir minimamente representada, e essa família também poder ver a língua de sinais de uma perspectiva dentro, né, desse contexto social, né? Eu acho que isso é importante também. Outro dia mesmo, numa outra live, foi o ano passado ou anterior, uma mãe que eu trabalhei com ela estava na live e ela falou assim: a Sandra vai ficar brava comigo porque eu faço tudo errado na minha família. Porque eu faço sinais e eu falo junto porque eu tenho a minha filha. E daí eu falei, por que você acha que eu vou ficar brava? Porque não é língua de sinais inteira, assim. Eu falei, o que mais que você faz? Ela falou, mas eu levo ele no cinema, eu levo ele no teatro quando tem a Libras, eu levo ele em lugares que tem a Libras, eu levo ele... Então, eu falei para ela, e dentro da sua casa funciona? Ela funciona, porque minha filha sabe língua de sinais, ele consegue oralizar algumas coisas, então é assim que vai funcionar, porque também não essa imposição de tem que usar a língua de sinais em todos os lugares é o que você falou. Você quebra a naturalidade das pessoas, né? As relações não funcionam. Elas têm que funcionar como elas funcionam, né? E não somos nós que vamos dar as regras, né? Estabelecer regras para relacionar com a mãe, estabelecer regras para estar relacionar com o pai. Não dá, né? A gente tem que lidar com o que é possível. A Vivian vai falar. Acho que tem uma pergunta aí em Libras, é a Vivian que vai fazer? Isso. É em português, não sei. Enfim, acho que ela vai falar alguma coisa. Não entendi. E principalmente para todos os profissionais da área, mas eu sou professora de Libras na UFBA, fui substituta, e a minha preocupação maior era com alguns estudantes que vinham até mim dentro das disciplinas para estudar, e às vezes, enquanto eu estava explicando, me perguntavam sobre a história dos surdos, me perguntavam sobre a vivência dos surdos, e alguns perguntavam por que o surdo não sabe falar, por que o surdo não tem voz, por quê? E algumas pessoas me perguntavam dessa forma, por que o surdo escreve errado? Tem problema na orelha, no ouvido? E parecia uma provocação para mim aquelas perguntas. Então, sempre que me perguntavam daquela forma sobre a surdez, parecia uma provocação.
como se fossem barreiras, limites das pessoas surdas. E diversos estudantes me perguntavam dessa forma. Então, quando me perguntavam, eu respondia que eu iria devolver. Né? Você acha o quê? Você acha que a sociedade tem alguma influência nas famílias? Ou que... Bom, eu fazia esses questionamentos e as pessoas não conseguiam me dar respostas com relação às certezas sobre a surdez. Ah, sobre essa obrigação que a gente tem de ouvir, de usar a voz para falar, de emitir sons e construir palavras. Parece uma obrigação que o nosso cérebro tem de formar frases em contextos perfeitos, porque é como se o ouvido tivesse automaticamente ligado ao cérebro, automaticamente ligado à garganta, e os três funcionassem todos ao mesmo tempo. Então, eu perguntava dessa forma, questionando, né, dessa forma, e aí a pessoa ficava em dúvida, não sabia muito bem o que responder. Então, é uma preocupação minha, porque eu penso em como mostrar que não existe esse mito da surdez, que não existe essa impossibilidade de aprender, que não existem essas barreiras, esses limites, que a fala do surdo, se o surdo quiser, ou se a família quiser, ou não há limites para isso, não há limites para esses desenvolvimentos. Que a aquisição da língua de sinais como primeira língua não tem nada a ver com a orelha, o ouvido ou a surdez. Então, o que eu gosto de mostrar é que existem esses estudos, essas pesquisas. Mas a minha pergunta para vocês, ouvintes, que cuidam de bebês, mães, pais, avós, que estão ali com essas crianças, que percebem esse momento da aquisição linguística natural. As pessoas surdas, elas têm um processo igual a esse. Eles não vão ouvir aquele momento, mas com os olhos, os seus cérebros estarão sendo desenvolvidos da mesma forma que uma criança ouvinte. Muitas vezes a gente percebe até nas expressões faciais de um bebê, muita gente não acredita nisso, mas é real. Então, não consegue acreditar que isso acontece dessa forma, mas tem estratégias. Um outro exemplo é, vocês fazem algumas coisas, alguns estudos, estudam para aprender a dirigir, ou conversando, enfim, um elenco de diversas coisas. E aí eu pergunto se é obrigatório primeiro ouvir para depois fazer. Aí as pessoas respondem que não, a audição ajuda, né? Mas essas questões são mais visuais. Então, eu mostro que existem estratégias visuais que todo mundo utiliza. E assim as pessoas percebem que é dessa forma. Parece que as pessoas precisam acordar para essas coisas quando eu trago essas reflexões. Então, eu penso também, como é que se sabe que é surdo? Aí fala, não, uma outra professora de uma outra disciplina que me falou sobre a surdez e tal. E eu queria que todos os estudantes dos mais variados cursos da área de saúde, BI Humanidades, enfim, eu me preocupo com vocês que no futuro irão se formar. Mas qual será o posicionamento de vocês enquanto profissionais? Como vocês irão ensinar? Eu, para ensinar, eu primeiro preciso entender o meu ponto de vista enquanto pessoa surda. Os surdos, eles são muito mais do que uma surdez. Então, é interessante que se evite enxergar o surdo apenas através da surdez, apenas através da deficiência, ou que se classifique aquela pessoa enquanto deficiente.
Ele é um ser humano. A surdez é uma das características. Não é a deficiência, não é só uma característica. Eu sempre falo com meus alunos, sim, eu sou surda, mas é uma característica minha, assim como o meu cabelo, como a minha pele, como o meu jeito, como a minha escrita. É uma característica minha. E só eu sei das minhas dificuldades, só eu sei como escapar dos preconceitos, só eu sei como eu consegui conquistar, como eu consegui vencer. As pessoas acham que sabem, mas não. Vocês que um dia serão profissionais, precisam modificar as perspectivas, as visões com relação a esse tema. Às vezes alunos perguntam, por que o surdo não sabe, por que isso, por que aquilo, e elencam coisas negativas. Isso tudo, eles estão carregando aprendizados passados, anteriores, e são visões negativas, que trazem uma carga de como se a surdez fosse uma doença. Então, a gente precisa mudar de perspectiva. E compreender a cultura ouvinte. Todos nós, todas as pessoas que vão se formar precisam mudar as suas consciências, os seus pensamentos. E eu tento sempre influenciar os meus estudantes, sim. Até eu, quando estudo, eu vejo o professor enquanto referência. Então, tudo que ele fala, eu acredito. Então, eu me preocupo com os alunos que me perguntam essas características negativas da surdez e fico pensando de onde que isso veio. É influência social, é influência de outras disciplinas? De onde que isso veio? Bom, então é importante a gente mudar essa visão e mudar a consciência e evitar a negatividade. Era só isso que eu queria, porque é um tema que me inquieta, né? Por conta desse tanto de perguntas negativas que eu recebo. Então, eu estou aqui mostrando a melhor parte, a língua de sinais, que é a melhor parte, que é a parte mais positiva. E compartilho com todos os meus estudantes que no futuro irão encontrar também com pessoas surdas e que precisarão, e não quero que eles enxerguem os surdos de forma negativa. Então, é importante a gente mudar a consciência. É só isso. Obrigada. Bom, deixa eu esperar a intérprete voltar. Vivian, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que é para isso que existe esse grupo. Eu acho que é para isso que essas pessoas estão aqui reunidas, para mudar conceitos e pré-conceitos. E daí você vem para o preconceito em si, né? É uma grande luta, é uma grande batalha, né? Quando eu comecei, não existia cultura surda. Aqui no Brasil, não existia identidade surda, não existia comunidade surda. Não se podia falar nisso. Na minha tese, em 97, 96, na minha tese de doutorado, uma linguista falou que estava errado, que eu escrevia identidade surda, comunidade surda. Estava errado. Era uma linguista que trabalhava com língua de sinais, né? Língua de sinais. Trabalhava com surdos e com sinais, na verdade, né? A língua de sinais ali, não sei exatamente. Mas que não existia, não podia. Era a identidade, né, do surdo, não era identidade surda, não existia algo que pertencesse ali, né? Uma comunidade que lhe pertencesse também, tá? A gente teve uma grande mudança, né? Nós temos 25 anos aí de uma mudança excepcional, excepcional. Agora, eu concordo com você, muita coisa ainda tem para ser feita, muita coisa. E eu acho que a base de tudo, né? Bom, a gente já falou da questão do fonoaudiólogo, do médico, e a gente não vai ter tempo hoje de se estender com essa questão, mas a gente tem uma base muito importante, que é a escola, a educação. A educação para o indivíduo surdo está muito ruim, muito ruim. Ela ainda não atingiu aquilo que precisaria atingir. E aí é o meu ponto de vista pessoal, né? Eu acho que a educação é extremamente importante para qualquer indivíduo, inclusive para o surdo, né? Não é
porque eu quero impor esta língua, é porque tudo está no livro agora, né? No livro, estou dizendo, entre aspas, né? Está na escrita. Você aprende as coisas pela escrita, você amplia o seu conhecimento, amplia o seu mundo. E aí a gente precisa disso para o indivíduo surdo também. Para mim, esse é o grande nó atual. Esse é o grande nó atual. Como fazer isto de uma forma que seja boa, que possa propiciar resultados reais. Porque eu não estou vendo isso acontecer, e vou lhe dizer, em lugar algum. Né? Seja na escola bilíngue, seja na escola regular, seja na escola inclusiva, né? Isso daí é um problema muito grande que precisa realmente ser pensado e ser resolvido. Porque com esse letramento, cada vez mais os surdos vão poder chegar ao lugar que desejarem chegar. Não é o lugar que nós, enquanto profissionais, seja eu como fonoaudiólogo, a minha classe de fonoaudiólogos, ou de médicos, ou de pedagogos, ou do que seja, vai determinar. Nem a própria comunidade surda vai determinar. Cada um vai procurar o seu próprio caminho. Mas a gente precisa ter instrumento para isso. Eu fico muito chateada quando eu vejo que qual a perspectiva, né, do indivíduo surdo? É ele ensinar língua de sinais. Ótimo, acho maravilhoso. Eu adoro ser professora, né? Professora universitária, eu gosto muito de ensinar. Fonoaudiólogo ensina um montão de coisa. Mas não é todo mundo que é assim, né? É importante que o surdo possa seguir o sonho que ele deseja. Ele quer ser engenheiro, ele quer ser, não sei, fisioterapeuta, eu não sei, químico, biólogo, não sei. Todas as coisas ali que cada um constrói como desejo próprio. Ele precisa ter essa possibilidade. Eu acho que a batalha tem que ser nesse sentido. Você não acha, Sandra? Você tá Acho sim, mas eu acho que tem uma questão aí também, que acho que a Vivian colocou, ela passou, mas ela não se estendeu. O surdo tem inúmeras capacidades, uma delas é a de falar, né? É mais uma, quando ele quer. Mas eu acho que dentro da própria comunidade surda isso ainda não está bem resolvido, né? Então, assim, se o surdo fala, ele já não é visto de uma forma muito amistosa. Se ele quer pôr implante, ele não é visto de uma forma muito boa. Então, você acaba fazendo subgrupos, né? Então, a comunidade surda não se une em torno de uma causa maior, que é ser reconhecido como pessoa, do jeito que ela é, do jeito que ela quer ser. Né? Eu já vi muitos surdos adultos que falam: eu não vou pôr implante porque eu não sei como vão me achar, o que meus amigos vão achar. E quando eu falo dessa questão da minoria, eu insisto nisso porque eu acho que as minorias têm um funcionamento muito parecido, né? Hoje eu me vendo, né, no passado, eu lembro que tinha uma discussão do negro que alisava o cabelo era menos negro. Uhum. Como se a nossa identidade estivesse... se eu alisando o meu cabelo, eu deixasse de ser negra, né? E parece que o surdo que fala deixa de ser surdo. Eu acho que tem que ter aí uma questão dentro da comunidade surda também, né, que se fortaleça do jeito que você é. Quando a pessoa fala, e isso é um jogo social, né? Quando você fala, as pessoas só me perguntam coisas negativas, isso é do jogo social. Porque o jogo social é um sobre o outro. E o outro, e fica essa guerra de tentar sempre sobrepor o outro. Né? E assim, isso não deve te afetar, porque você sabe quem você é. Né? Então, é se juntar aos seus e mostrar para esse mundo: olha, a gente é diverso, nós somos assim. Né? Tem surdo que fala, surdo que não fala, surdo preto, surdo branco, surdo mulher, surdo homem, surdo trans, né? Surdo velho, surdo novo. Acho que essas discussões têm que ser amadurecidas dentro da comunidade surda. Não sou eu que vou falar por vocês, não é ninguém que vai falar por ninguém.
Outro dia eu fiz uma live numa outra universidade e um professor surdo, na época, ele está terminando o doutoramento dele, e ele daí virou para mim e falou assim: o que a sociedade ouvinte quer de mim? Por que isso é tão importante para você? Né? Devolva a pergunta. Por que isso é importante para você? Você quer ser o que a sociedade quer que você seja? Né? Então, acho que isso é um jogo social. Né? Para o trans, eles vão dizer que você não tem sexualidade, porque você não é nem homem nem mulher. Para o surdo, vai dizer por que você tem defeitos na fala e na escrita. Para o negro, vai dizer por que você não consegue ascensão social, se você é capaz, se você é incapaz mentalmente. Né? A sociedade é capacitista. Acho que é isso que a gente tem que ter. A sociedade é capacitista. E daí é como nós lidamos com isso. Né? E esse lidar se torna mais ou menos forte quando a gente está em grupo. Né? E não é a guetização, né? Não é fazer gueto, mas é estar com os meus, me fortalecer para quando eu estiver com o outro eu saber quem eu sou. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É uma briga grande, que não vai terminar muito cedo, não. É isso aí, Sandra. Eu acho que temos aí muito assunto ainda para conversar, muita coisa para fazer, muito caminho a trilhar. Né? Eu acho que as coisas não estão resolvidas. Queria só fazer uma observação, a gente já está terminando o nosso tempinho aí, de uma questão que eu e Desirê observamos, trazendo americanos, principalmente, para falar na sociedade, americanos surdos, que nos Estados Unidos essa questão do implante coclear em surdos sinalizadores adultos está sendo aceita. Tá sendo, você percebe isto, pessoas que você fala, mas, nossa, o Paul, ele está implantado? Nossa, fulano está implantado? Tá, e tá tudo bem. E tá tudo bem, tem que estar tudo bem mesmo, porque é uma escolha pessoal, né? O fato de eu, por exemplo, porque eu já estou aí, vou fazer uma plástica, é uma escolha minha. Eu vou pintar meu cabelo, não vou pintar meu cabelo, vou ter que... são escolhas das pessoas. Claro que eu estou falando uma coisa extremamente fútil, né? Mas para o surdo também tem uma questão de identificação com o mundo. Ele quer esse contato maior. Já vi alguns surdos aqui que fizeram implante com medo de fazer implante e foram, no fim, bem aceitos pela sociedade. Quer dizer, o próprio surdo tem que aprender essa convivência, né? Essa forma de estar, porque não somos todos iguais. Acho que a Sandra coloca isso daí, né? Daí a Sandra não falou, eu falei, tem surdo que é chato, tem surdo que não faz aquilo que deveria fazer, tem tudo, como nós ouvintes, né? Faz parte do ser social, somos diversos. Eu acho que a gente começou, a gente não, né? A Sandra começa o discurso de hoje com essa palavra, diversidade. E eu acho que a gente termina, então, agora, né? Não sei, vai mais perguntas, Desirê deve fazer o fechamento, não sei se a hora aqui é contada por minutos, enfim, eu fico às vezes preocupada com isso, mas a Sandra começa com diversidade e terminamos com diversidade, né? É isso que a gente aprende a conviver. Temos uma convivência com a diversidade muito melhor do que a gente tinha 30 anos atrás. Muito, muito melhor. Mas ainda tem muito a gente está aqui com brilhado, sabe? A gente está aqui na audiência com o Márcio Lozzi, Cecília, que ele colocou aqui, que ele é o meu parceiro de trabalho, né? Estão me ouvindo, né? Ele é meu parceiro de trabalho. E ele colocou aqui que ele foi se aceitar surdo com 20 anos, né? Eu aprendo demais com ele, porque ele me conta histórias surreais, assim. E o Márcio tem uma moralidade muito boa, e é um cara que me ensina que assim, ele não tem medo de falar com o aluno. Quando ele tem que falar, ele fala. Quando ele tem que sinalizar, ele sinaliza. Sim, ele tem um lugar. E assim, e quando ele sinaliza,
e ele exige o intérprete, isso não é discutido, porque ele ocupou o lugar dele, né? Então, acho que isso tem... isso não é batalha pouca, não. É briga, como se fala, né? Briga de cachorro grande, né? É uma briga de todo dia, né? Então, assim, eu vou olhando, né, as atitudes dele, porque é uma referência para mim. Daí você fala assim, o Márcio fala. Sim, ele fala. O Márcio sinaliza. Sim, ele sinaliza. Mas se o Márcio fala, por que ele não tá aqui? Por que ele não usa intérprete? Por que às vezes ele quer intérprete? Porque é um direito dele. E o Márcio é assim, tal reunião eu não vou porque não tem intérprete. Ele não aparece mesmo. E daí as pessoas se constrangem. As pessoas falam, nossa, ele não veio, né? Então, acho que é isso, a gente tem que ir cutucando, cutucando, cutucando. A sociedade ela só funciona a hora que ela se incomoda. Né? A gente tem que pôr o enfrentamento constante. Daí muda. E não é muda. Talvez a mudança não sejamos nós que vamos ver. Vai ser lá na frente. Vamos lá. Mas a semente foi plantada. Está plantada. A cada encontro desses é uma sementinha a mais que é plantada, sabe? Tem coisas que se modificam e a gente nem percebe, mas a gente fez semente lá atrás, tá? Com certeza, com certeza. Eu não sei por que a hora ela é tão subjetiva, né? Porque a vontade de continuar aqui, mas enfim, a gente tem que entregar a sala e temos que dar continuidade para as outras atividades. Mas eu vou deixar espaço para que vocês possam fazer as palavras finais de vocês e depois eu entro novamente só para poder fazer o encerramento, tá? Muito bem. Bom, vai demorar um pouquinho porque eu estou emocionada. Aguenta aí. Quando eu falo da semente, isso me emociona, né? Porque a gente sabe do caminho que a gente teve que percorrer. E hoje, se a gente está aqui e vê, né, o Márcio, vê a Vivian podendo conversar, está aqui no lugar de debatedores, de questionadores, né? Isso me deixa tão feliz, mas tão feliz e tão emocionada também, de saber que algumas coisas estão indo, estão caminhando. E que esse é um momento, mais um momento, né? Que marca esse caminhar. O que a gente não pode é achar que a gente já caminhou tudo que tinha para caminhar. A gente não sabe quanto para frente a gente ainda tem ou vai poder ir. Não sei, Sandra fala, eu acho que a gente nem vai ver. Acho que a gente vai ver algumas coisas ainda um pouco melhores do que estão agora. Mas a gente tem que saber batalhar. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui, quem eram as pessoas, de que lugares, em que lugares vocês estão. Eu espero que essas sementinhas, eu espero que sejam de lugares diferentes, porque são pequenas sementinhas mesmo, que elas possam se espalhar, né? Eu acho que isso é de grande importância, realmente. Agradeço imensamente a Desirê, parceira nota 1000. Atualmente, ela é meu braço direito, minha perna esquerda, sem ela não ando, não faço as coisas, porque ela está sempre ali me apoiando, me ajudando, me organizando, inclusive. Muito obrigada pelo convite de hoje, por essa possibilidade, e espero a gente poder se encontrar em outras ocasiões. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço. I love you. Agora ficou difícil, né, Cília? Fazer o quê? É difícil. Então, quando eu falo assim, talvez eu não veja, porque eu acho que a gente tem muito para caminhar, e não acho que é porque nós caminhamos pouco, acho que nós caminhamos muito e temos muito a caminhar ainda, né? Eu não conseguiria dimensionar para vocês o prazer que é estar aqui, assim, com pessoas tão queridas,
Eu termino com outro caso. A Cecília foi minha supervisora num momento muito difícil da minha carreira, quando eu falei, eu acho que eu vou dar melhor vendendo coisa no shopping. Daí eu percebi que preta, pobre no shopping também não ia dar certo.